Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos com o tema Vida em Família e Laços de Parentesco. Gostaria de convidar a todos para elevar os nossos pensamentos, fazendo uma prece, buscando a imagem do Mestre Jesus de braços abertos, a nos intuir, a nos ajudar a extrair todo o conhecimento que a doutrina espírita tem a nos oferecer nessa noite de hoje, a fim de que possamos transformar-nos moralmente e atuarmos em sociedade sendo sempre exemplo do que é o bem, do amor, enfim, direcionando as leis divinas para benefício de tudo e de todos. Rogamos também à espiritualidade amiga que se faça presente para nos ajudar no processo de intuição e de compreensão e de absorção de tudo o que será dito na noite de hoje. Em teu nome, Mestre, em nome da espiritualidade amiga, nós damos por iniciado mais um estudo na noite de hoje, que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema de hoje é vida em família e laços de parentesco. Antes, nós abordaremos os objetivos da noite e uma breve pincelada sobre o contexto de família na atualidade. Então, os objetivos da noite, segundo o programa, é justificar por que os laços de família constituem uma lei da natureza, portanto, uma lei divina. Identificar as espécies de família do ponto de vista espírita e reconhecer a missão dos pais no seio da família. Então, são ideias que se concatenam, que se unem, em detrimento do desenvolvimento moral do espírito. Nós vamos procurar compreender cada uma em seus aspectos e todas de uma maneira em conjunto, ok? Então, nós vamos dar continuidade e aqui nós vamos tentar entender, através dessa fotografia, o conceito de família, né? Do início do século passado. Então, nós temos esse modelo de família patriarcal, cuja formação, o pai era o provedor do sustento da família e a mãe tinha o papel do lar, né? Cuidava da educação das crianças e a que mais guardava laços afetivos com os filhos. Então, e os filhos, quando o mais velho atingia certa idade, já ajudava no processo de provimentos do lar. E esse era o conceito de família no século passado, que nós vamos perceber foi rompido em determinado ponto da história. Atualmente, nós vamos entender o conceito de família. Atualmente não podemos mais falar da família brasileira de um modo geral, pois existem vários tipos de formação familiar coexistindo em nossa sociedade, tendo cada uma delas suas características e não mais seguindo padrões antigos. Nos dias atuais, existem famílias de pais separados, chefiadas por mulheres, chefiadas por homens, sem a companheira, a extensa, a homoafetiva e ainda a nuclear, que seria a formação familiar do início dos tempos, formada de pai, mãe e filhos,
não seguindo padrões patriarcais de antigamente. Essa é uma realidade da nossa sociedade. As condições socioeconômicas e socioculturais da década de 60, 50, 70 provocaram essa ruptura naquele modelo patriarcal de família. As mulheres nessa década foram obrigadas a, entre aspas, a saírem de casa buscando o mercado de trabalho. E isso ocorreu por conta da economia, que devido às más gestões dos vários governos que ocuparam a chefia, né, do executivo no Brasil, ocorreram vários pontos altos e baixos na economia. Então, esses altos e baixos na economia ajudou na ruptura desse modelo patriarcal de família. Então a mulher já não era mais vista como apenas a secretária do lar, a que cuidava única e exclusivamente da educação dos filhos, que não tinha voz, né, nas decisões do lar. O gênero feminino estava associado a coisa de mulher e o gênero masculino a coisas de homem. Então, a condição sociocultural, socioeconômica do país forçou a essas mudanças. Então, nós vamos perceber que, atualmente, o modelo de família é múltiplo. A figura vem nos mostrar isso. Que temos aqui os modelos homoafetivos, aqueles onde a mãe cuida dos filhos sozinha, é a única provedora do lar. O mesmo tem acontecido agora com pais, e a família que o texto anterior chamou de nuclear, que mantém os padrões de formação biológica do modelo que nós vimos na fotografia anterior, porém não mais seguindo os padrões socioculturais daquela época. Hoje, tanto em uma quanto a outra, tanto o homem quanto a mulher são provedores da casa. E uma característica muito importante na formação da família atualmente, desse modelo de família em específico, é a quantidade de filhos. Os casais estão optando cada vez mais por terem menos filhos, 1, 2 no máximo. Então esses novos modelos de família devem ser vistos pelo espírita como um acontecimento natural. O pensamento humano ele vai se desenvolvendo de acordo com as condições, repetindo, socioculturais, econômicas de cada época. Então nós temos que nos adequar a essa nova realidade. E isso é cada vez mais comum em nossa sociedade. Não tem como fugir disso. Então cabe ao espírita procurar compreender a necessidade que aqueles espíritos, em especial, que nós estamos tratando aqui, têm no processo reencarnatório. Todos estão passando por experiências que vão contribuir para o crescimento moral e intelectual de cada um. E em se tratando de família homoafetiva, não é a condição biológica, mas sim o espírito que está passando por aquela necessidade. Espírito não tem sexo. Então, quando há essa congruência de pensamentos, o espírito enxerga aquilo que há de sentimentos no outro. Aí a condição física é apenas uma condição física. Eles não enxergam a condição física um do outro, apenas o que está relacionado ao amor, ao sentimento. Então o espírita tem que olhar buscando a compreensão desses acontecimentos, porque além de ser um fato comum em nossa sociedade, atualmente falando, é a necessidade do espírito. Estão em processo de aprendizado, certo? Então vamos dar continuidade. O conceito de família segundo o Espiritismo. E aqui nós vamos pegar uma passagem
na qual Jesus diz que quem são os seus irmãos, a sua mãe, enfim, os seus parentes, são aqueles que fazem a vontade do Pai, né? O que é esse conceito para Jesus? Jesus se refere aos laços espirituais. Não fala tão somente dos laços consanguíneos, porque há uma congruência de ideias quando Jesus fala: os meus irmãos, minha mãe são aqueles que fazem a vontade de meu Pai, porque são espíritos que compreendem com uma certa profundidade a lei divina pulsante dentro deles. Então, se aproximam mais do Cristo na questão do pensamento. E quando o Espiritismo fala de família, é dessa família que Jesus se refere, das famílias espirituais, nas quais há comunhão de pensamento, né? Não, os laços consanguíneos, nós veremos, são assim fáceis de se dissolverem, né? Não há aquela congruência de pensamentos, portanto eles se dissolvem moralmente com a facilidade que a matéria se decompõe, né? O que fica estabelecido entre os espíritos, encarnados ou não, o processo, é o pensamento, né? É o pensamento que liga, é o pensamento que cria, é o pensamento que engendra esses laços entre os espíritos. Então, quando Jesus se refere àqueles que estavam ao seu lado, ele estava falando daqueles espíritos encarnados que, de certa forma, já compreendem a vontade do Pai. É um processo natural de um espírito crístico, né? É vibrar na frequência do Criador. Cristo vibra na frequência do Criador. E quem mais se aproxima dessa vibração fazem parte dessa família espiritual, né? Então, Jesus, obviamente, não está desdenhando a mãe que tem com ele laços estabelecidos consanguineamente falando, mas ele se aprofunda na questão dos laços espirituais. Então nós fomos buscar ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, item 8, a estruturação desse estudo, né? Então, Kardec vai pontuar, através dos espíritos, que há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Olha a relação estabelecida com o que Jesus acaba de dizer na passagem do Evangelho, né? Lógico que ele disse isso de forma assim, não direta, né? Então é preciso haver uma compreensão do ser que nós somos para entender essas palavras de Jesus, porque Jesus falava aos espíritos encarnados, ele não falava aos corpos, né? Então, duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, né? Se fortalecem pela purificação. São espíritos que estão resolvendo as suas pendências morais uns com os outros, e a resolução dessas pendências estabelece a purificação entre eles. Então, esses laços, após a decomposição do corpo, após o desencarne no além-túmulo, esses laços permanecerão estabelecidos, porque foram construídos através do amor, da compreensão, da resolução dessas pendências morais que há entre os espíritos. E se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma, né? Então, mundo a mundo, corpo a corpo, encarnação a encarnação, esses espíritos vão galgando degraus cada vez mais altos na escada que leva à perfeição, né? As segundas, né, dos laços corporais, como nós dissemos, são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. São aqueles espíritos em que
em que há sempre discussões, brigas, falta de entendimento, de compreensão, é mãe que odeia o filho, é filho que odeia a mãe, eles reencarnam na mesma família, muitas vezes através apenas dos laços corporais, dos laços consanguíneos, e não havendo o estabelecimento entre eles com relação ao pensamento, aos mesmos níveis de entendimento da lei divina, esses laços se desfazem, porque são apenas corporais. A mãe e o pai cedeu os gametas, o espírito estabeleceu o processo de ligação com aquele gameta, conseguiu construir aquele corpo, plasmar aquele corpo, que é o objeto, que é a ferramenta de evolução do espírito no mundo dos encarnados, e apenas isso. Todo o restante não se estabelece, porque os verdadeiros laços, como estamos dizendo até agora, são os espirituais, né? Então, o espírito encarnado, depois que reencarna, percebendo que ele não faz parte daquele núcleo, né, ele se sente o peixe fora d'água, busca outros caminhos naturalmente, né? É um ponto triste do relacionamento que se estabelece entre esses espíritos, mas muitas vezes é necessário, porque é melhor ocorrer esse afastamento antes que o pior aconteça, né? Oportunidades virão, tantas outras, para que esses laços consanguíneos se estreitem mais até o ponto em que haja essa congruência de pensamentos, essa mesma vibração no amor, na compreensão, no respeito, enfim, os laços que vão fazer ambos caminharem. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. Então, reafirmando o que nós acabamos de dizer no slide anterior, os pais cedem apenas e unicamente fluidos materiais. Se não há a ligação mental entre aqueles espíritos, os laços corporais serão apenas corporais mesmo. Não vai haver afinidade entre aqueles espíritos, né? Eu me recordo agora de que no centro sempre chegam mães, muitas vezes desesperadas, porque não conseguem entender aquela aversão ao filho que acaba de nascer, né? Ela não sabe de onde vem aquela repulsa pelo filho, né? E aí, num momento de desespero, querendo resolver essas pendências que são pendências morais, né? E aí a gente percebe que há apenas a ligação corporal entre eles, não há a ligação mental. Por isso essa repulsa. São espíritos que viveram diversas situações em encarnações passadas, que ficaram mal resolvidas ou que não foram resolvidas, e que chegou o momento de se unirem para resolver, né? Nós estamos falando aqui de uma lei moral, né? Os laços familiares, consanguíneos, né, parentescos, etc. e tal, estão contidos dentro da lei de sociedade, que é uma lei moral. Nós somos seres sociáveis. Nós necessitamos de outros seres para coexistir na matéria. Então, só de nascer a gente já precisou da união de dois seres, né? Então, o estabelecimento dos laços corporais, eles se moldam ao infinito. Pode haver relação de amor entre os pais, pode haver relação de sexo casual, enfim, pode haver um encontro que durou uma noite e nunca mais se viram, e o processo de engravidar ocorreu naquela noite, né? E aí há a ligação do espírito reencarnante com aqueles pais.
única e exclusivamente pelos laços corporais. Então é disso que se trata, né? Os pais cedem elementos materiais para o espírito reencarnante mentalizar e plasmar o corpo físico. Se há ou não o estabelecimento de processos espirituais profundos, é outra história, né? Porque, como o slide está dizendo, o espírito não procede do espírito, porque esse existia antes da formação do corpo. O espírito procede de Deus, né? Criado, simples e ignorante. Nós somos espíritos milenares, com milênios e milênios de existência já no universo afora. Então, nós estamos nesse determinado ponto da nossa existência em que nós já constituímos as potencialidades, né? Já temos as nossas potencialidades com um certo desenvolvimento. E a consciência é uma delas. E é nela, na consciência, que a lei divina está gravada. Então tudo isso nos impele a essa lei de sociedade, a vivermos em sociedade, porque precisamos encontrar Deus em nós através do outro. O amor só existe porque o outro existe. O desenvolvimento dessas potencialidades, o pensamento, a consciência, o livre-arbítrio, a liberdade, o amor, né? Todas essas potencialidades que estão dentro de nós só são possíveis de serem desenvolvidas através da lei de sociedade, através da nossa interação com o próximo. Nós somos seres sociáveis e a família, como estamos dizendo, é a célula principal, a célula mãe da sociedade, né? Então, queremos deixar bem estabelecido que o corpo procede do corpo, né? Então, o dia que for pai, estarei cedendo fluidos materiais ao reencarnante, né? Vamos perceber a união afetiva minha, no caso, com o reencarnante, conforme vamos convivendo um com o outro, né? E aí nós vamos abordar a questão da missão dos pais também, como já falamos anteriormente. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, como acabamos de dizer, mas deve ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir, né? Isso aqui abarca a questão da missão da paternidade. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Então, ele fala que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Então, é nesse processo de interação com os filhos que nós vamos percebendo o quanto somos ligados moralmente através do amor, da afetividade com aquele espírito, né? Antes desse processo é difícil saber, né? A gente programa ter um filho, constituir uma família, mas muito embora há uma programação reencarnatória com a qual nós temos consciência enquanto desencarnados, a matéria nos coloca essa barreira e esse véu temporário do esquecimento, né? Nós já sabemos que esse véu temporário do esquecimento, que é o corpo físico, que é a interação com a matéria, é muito necessário para que nós nos restabeleçamos com os reencarnantes, né? Com aqueles aos quais cederemos os fluidos materiais, né? Então é importante frisarmos isso. Ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para com os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova, né? Então, aquele filho difícil, aquele pai difícil, aquela mãe difícil, mesmo os parentes mais distantes, o primo difícil, a tia, né? Há também essa ligação pelas antipatias, né? A gente costuma dizer que o amor atrai e o ódio imanta. Então o perdão liberta,
Esses laços vão se estreitando através dos laços consanguíneos. Por isso que muita gente foge de um relacionamento, por isso que muita gente, quando se depara com aquele que o feriu em vidas anteriores, ou que ele feriu em vidas anteriores, sente aquele medo, aquela repulsa e se vê desistindo diante do momento em que ele tem que assumir a responsabilidade de estabelecer os vínculos, estreitar os laços afetivos. Então, quando chega o momento, é natural o espírito falhar nas suas pequenas missões, né? Nós temos pequenas missões em nossas encarnações, e a constituição da família é uma delas. Então, por isso que muitas vezes a mãe sente aquela repulsa por aquele filho, né? A matéria estabelece o estreitamento desses laços, e através da consanguinidade procura estreitar os laços morais, né? A família espiritual da qual Jesus trata, e o Espiritismo vem brilhantemente nos dar luz a essas palavras do Cristo, é essa família que se liga moralmente, que tem a lei divina já desenvolvida dentro dela. Então, quando esse espírito que reencarna através daquele pai, daquela mãe, né, no local certo, na hora certa, com as pessoas certas, ele está buscando, através do estreitamento dos laços, através da lei de sociedade, através da lei moral, se reajustar moralmente com aqueles. Mas ocorre do espírito falhar em sua missão. Isso é um processo natural, é um processo ao qual o espírito está envolvido e que pode naturalmente falhar. Vamos dar continuidade aqui com os slides. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos. Olha o que nós estamos sendo taxativos e falando repetidamente até o exato momento, né? Não é o corpo que estabelece, veja bem, não é o corpo que estabelece os laços de família, mas ele é uma ferramenta que ajuda no desenvolvimento desses laços. É importante não desprezarmos os laços consanguíneos. Temos que analisar isso com extrema cautela. E da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação, donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências, ou seja, da reencarnação. São os laços que se estabelecem antes da atual existência. Não, aquele ódio que a mãe sente pelo filho, aquele ódio que o filho sente pela mãe, pelo pai, enfim, são emoções mal desenvolvidas, arraigadas no orgulho e na vaidade, que tiveram a sua construção em situações anteriores. As múltiplas encarnações, o processo reencarnatório, toda essa constituição moral a que Deus nos submeteu, ele existe para nos auxiliar nesse processo de desenvolvimento. Então, à medida que o espírito não consegue resolver as suas pendências uns com os outros, os laços consanguíneos vão se estreitando à medida que a necessidade de evolução aumenta. Então eles estão em determinado ponto da eternidade em que precisam dar um passo mais profundo na resolução de suas pendências. E aí chega o momento em que um dos espíritos acaba cedendo, moralmente falando, no plano espiritual, e resolve vir mãe, vir pai daquele espírito, ceder os fluidos materiais para aquele espírito, para que esses laços afetivos se estreitem mais.
né? Por isso que o Espiritismo enxerga o amor de mãe como sendo mais próximo do amor de Deus, mas esse mais próximo ainda há um espaço muito grande, né? Nós estamos num processo em que nós acabamos de sair do mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, onde os instintos falam mais alto do que o amor em sua essência verdadeira. Então, é um processo no qual não está errado isso. Isso é um processo natural do desenvolvimento, né? Então, através desse instinto materno de proteção, de carinho, de amor, aliás, não é o amor ainda por completo, mas é o desenvolvimento dele. Então, todos esses sentimentos que a mãe sente pelo filho ali é o estreitamento dos laços consanguíneos, que tem como foco principal o desenvolvimento moral, né, e a resolução das pendências entre aqueles dois espíritos, mãe e filho. É disso que se trata. As múltiplas encarnações, elas engendram em nossa consciência tanto laços criados através do amor e da cumplicidade, como os laços que imantam através do ódio. Por isso há essa necessidade de estreitamento entre os espíritos através dos laços consanguíneos. Vamos voltar aos slides aqui e dar continuidade. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão, né? E os espíritos vão nos dar a resposta de que não raro desempenham missão temporária. Porém, as mais das vezes são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Então, é a congruência de pensamentos. Além da necessidade reencarnatória, né, de resolver as pendências, há essa congruência tanto para o bem quanto para o mal. Então, não raro desempenham missão temporária, é o que eles nos dizem, né? Tanto o pai com relação ao filho, assim como o filho em relação ao pai, né? Mas em linhas gerais eles nos respondem que são atraídos pela identidade de pensamento. Basicamente as nossas uniões familiares se dão por isso, né? Abrindo um parêntese aqui para exemplificar isso, quem gosta de futebol geralmente se une com quem gosta de conversar sobre futebol. Se tem alguém que não gosta de futebol, tenta adentrar nesse grupo para conversar sobre futebol, vai se sentir deslocado, porque não há essa concatenação de ideias, não há essa congruência de pensamentos. E aí, naturalmente, o espírito se repele daquele grupo, né? O indivíduo, vamos falar do encarnado. Então, o indivíduo se repele naturalmente daquele contexto ali, daquela conversa, porque não pensa igual, ele não gosta de futebol. Então é mais ou menos isso que acontece com relação aos espíritos. Eles vibram na mesma frequência. E há essa congruência de pensamentos, olham para o mesmo horizonte, para o mesmo ponto e procuram caminhar juntos para esse ponto em comum, né? Que eu percebo como sendo o desenvolvimento da lei divina dentro de cada um, né? À medida em que o espírito pratica o bem e ele encontra outro que também pratica o bem, são pessoas que vão se dar bem, né? Como diz o linguajar atual, né? Então vão se dar bem nos relacionamentos, seja ele familiar, o laço afetivo que há entre marido e mulher, entre filho e filha, né? Entre pai e mãe, enfim, todos esses laços que se estabelecem quando há essa congruência de pensamentos caminham juntos, né? Sempre de mãos dadas, né? Nunca à frente ou atrás. Aí é o forte ajudando o mais fraco em todos os sentidos. Uma vez que temos tido muitas existências, né? Tá falando aqui da reencarnação, uma vez que reencarnamos várias vezes, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou.
Então, ele está perguntando se as vidas anteriores na matéria também engendram, né, constroem essa parentela. Se os parentes atuais são espíritos com os quais nós tivemos relacionamentos em outras existências. Basicamente é isso que ele quer saber. Não pode ser de outra maneira, né? Os espíritos respondem de uma maneira simples, direta e objetiva. É porque você estabeleceu através do relacionamento moral, afetivo com os outros espíritos, esses laços, né? A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. A sucessão das existências corporais, né? Olha aí ele dizendo para nós que a ferramenta corpo físico é a ferramenta com a qual o espírito se utiliza para atuar na lei de sociedade, para atuar no campo físico, para estabelecer esses vínculos com os outros espíritos encarnados, em detrimento de sua evolução moral, em detrimento da conquista de si mesmo, em detrimento do desenvolvimento do reino de Deus que há dentro de cada um de nós, através da interação com o outro. É isso que ele vem nos dizer. Então o corpo físico é essa ferramenta que remonta às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos pareçam estranhos. O que nós dissemos anteriormente, né? A resposta só vem reafirmar aquilo que nós acabamos de estudar. Eu acho que ela fala por si mesma, né? A simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, esses laços que a matéria nos força a estabelecer com outros espíritos encarnados criam a trama dos nossos destinos, como coloca Leon Denis no Problema do Ser, do Destino e da Dor. Claro que destino aqui entre aspas, né? A visão do Espiritismo sobre destino é um pouco diferente a que se remete ao contexto da palavra, mas esse não é o objeto de estudo hoje. Então, os laços consanguíneos vão estabelecer, sim, de fato, essas ligações que nós temos estabelecidos na atual encarnação com os espíritos que rodeiam a nossa família, o nosso contexto social, né? Nós tivemos interações sociais, psíquicas, físicas com esses mesmos espíritos em existências anteriores. Então, isso nos força a reafirmar, a afirmar que você que está me ouvindo agora nasceu no lugar certo, mora na casa certa, reencarnou através das duas pessoas certas, né, do seu pai e da sua mãe. Se você tem irmãos, você tem os irmãos, os espíritos encarnados nas pessoas de seus irmãos certos. Você mora na rua certa, no bairro certo, no estado certo, na cidade, no país, no mundo certo. Tá tudo certo. A reencarnação não erra de endereço. Tudo que você está passando, né, principalmente se for uma vicissitude, né, se for algo que nós encaremos como ruim do ponto de vista social e material, serve para o seu adiantamento moral, para o nosso adiantamento moral. É claro que muitas dessas situações se estabelecem reencarnação após reencarnação, infelizmente através da culpa, que o espírito molda na sua consciência e estabelece esses laços através da culpa. O que o espiritismo não acha um erro, mas acha desnecessário, porque ao invés de você criar essa reencarnação para passar por todas essas necessidades emocionais, você poderia trabalhar em detrimento do desenvolvimento de outras pessoas, né? Poderia trabalhar para que outras pessoas se desenvolvessem emocionalmente, ao invés de
pagar aquilo que você deve passando pelas mesmas coisas que você fez o outro passar, né? Então o espírito ainda não entende que a lei do trabalho é uma premissa importantíssima no seu desenvolvimento moral, e o trabalho no bem, no amor, na caridade, né? Então nós precisamos desenvolver através dos laços corporais com os nossos familiares a caridade moral, né? A verdadeira caridade para Jesus, para o nosso guia e modelo, é a caridade moral, aquela na qual nós precisamos procurar ter esse olhar que nós falamos inicialmente sobre os novos modelos de família que nós temos na sociedade atualmente, não olhar com um olhar condenatório, de julgamento, fazendo juízo das situações que aqueles espíritos estão vivendo, situações que remontam a experiências, né? Não é castigo, não é punição, não é nada, são experiências que a inteligência suprema do universo estabeleceu para que eles se desenvolvessem. Então o nosso olhar deve ser esse olhar como um todo, abarcando o ser que está ali encarnado, né? Vamos dar continuidade então aos nossos estudos. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física, né? A gente percebe isso com veemência. Tem aquele ditado, é a cara de um, focinho do outro. Mas Kardec estabelece essa relação na pergunta porque ele quer saber se transmitirão também alguma parecença moral, né? Como Kardec pergunta assim, em linhas gerais. Pô, legal. Transmite os laços materiais. Tem como transmitir os laços morais? Gente, a própria razão nos força a afirmar que não, né? A lei divina é algo intangível, é algo que está na essência do ser. Então, nem Jesus passou isso para os seus discípulos, para aqueles a quem ele ensinou. E Jesus foi o exemplo a ser seguido. Segue quem quer seguir, né? Temos liberdade e livre-arbítrio para isso. Jesus não forçou ninguém a nada. Então, o pai não vai introjetar no filho ensinamentos de ordem imaterial. Aliás, todo ensinamento é de ordem imaterial, né? É a palavra que eu encontro no momento para designar esse desenvolvimento das leis divinas dentro de nós. Então, o pai pode ser exemplo. Nós vamos ver isso mais adiante. É diferente. Agora, passar no processo reencarnatório essas evoluções morais que o pai tem ou que a mãe tem é impossível. É somente através do exemplo, que nós vamos ver adiante. Então eles vão responder para a gente, não, né? Como a própria razão nos força a pensar, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e de outros. O pai pode ser, do ponto de vista espiritual, mais novo que o filho. O filho pode ter já ali um processo muito mais adiantado na questão da evolução, tanto intelectual como a moral. E às vezes o filho vem para ensinar o pai, né? Pode ocorrer isso também, é natural. Nós vemos que as crianças de hoje em dia já nascem pincelando o celular, por exemplo. É um desenvolvimento intelectual. Resta agora os pais passarem o desenvolvimento moral. Que nós percebemos que o mundo está repleto de gente inteligente, o que não define o avanço moral do orbe. A inteligência não estabelece um desenvolvimento social satisfatório, porque tem muitos políticos inteligentes, muitos cientistas inteligentes que descobrem coisas, mas a partir do próprio orgulho, a partir da própria vaidade, de interesses próprios, não pensando no bem coletivo. Então disso o mundo já está farto, o mundo já está cheio. Nós precisamos agora de pessoas com desenvolvimento moral, pessoas que vão olhar para o lado social de tudo, pensando no coletivo, não pensando em si próprio, né? Então é disso que o mundo precisa atualmente, e é isso que ele vem falar na resposta, né? Os espíritos são diferentes uns dos outros, né? Cada um já está num processo da evolução. O corpo deriva do corpo, repetindo aqui o que está escrito lá no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo.
mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Então, olha o que ele diz: entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. Apenas. Gente, se há aquele ditado, focinho cara de um, focinho do outro, né? Se há essa parecença, mas ele tem o temperamento do pai, ele tem o temperamento da mãe, ele é parecido com a mãe nisso, o gosto dele é isso. São espíritos simpáticos, gente. Não tem, pode ser que ele tenha essa parecença nos gostos, mas na questão da evolução moral não tem. Né? É o desenvolvimento da lei divina dentro de cada um que vai estabelecer esse nível moral de desenvolvimento. Essas parecenças aí de cara de um focinho do outro é apenas espíritos que simpatizam do mesmo pensamento. Há essa congruência. Lembra que nós vimos anteriormente que há tanto por bem quanto por mal? Então é isso que devemos observar, certo? A 207A. Donde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. É o que acabamos de dizer. Né? São essa congruência de pensamento. Né? O pai gosta de comer verdura, e o espírito que reencarna, ele vem com essa necessidade e também gosta de comer verdura, né? O pai, ele é mais nervoso em determinada situação e o espírito que reencarnou através dele também é. Então, é essa parecença que já tem estabelecido entre a forma de pensar de um e de outro, apenas isso. Agora, o que ele pergunta é da parecença moral, do desenvolvimento moral do espírito, aquele que já tem a lei divina já desenvolvida um pouco mais dentro de si. Vamos dando continuidade aos nossos estudos. E agora para a questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Então, já que o pai não passa não transfere para o filho a sua herança moral, né? Como que o espírito vai se desenvolver? Kardec está perguntando isso, em linhas gerais. Como o espírito vai se desenvolver, então? O pai exerce alguma influência em cima do espírito do filho depois que ele está já reencarnado, que o processo de reencarnação se estabeleceu? Então, vamos olhar a resposta que os espíritos nos dão aqui. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Olha a lei de trabalho, né? É uma missão através da lei do trabalho. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Gente, então, quando nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe. E nesse processo de reencarnação, a vida de ambos será mudada. Tanto a do filho que nasceu, ele está num ambiente todo fechado, né, dentro da barriga da mãe, desenvolvendo o seu corpo, né? Então ele recebe as influências ali do meio em que a mãe está inserida, né? E quando nasce é um mundo novo que se abre àquele espírito, né? Mediante o véu do esquecimento, obviamente. E isso vai alterar profundamente a vida do pai e da mãe, né? Então, a primeira influência que aquele reencarnante vai ter é da família. Ele nasceu naquele núcleo. Então, além de haver essa congruência de pensamento, aquela necessidade reencarnatória sendo estabelecida por esses laços, seja pelo lado do bom ou pelo lado do bem ou pelo lado do mal,
o espírito vai sofrer as influências, tão somente através do exemplo. E é aí que entra a missão dos pais, né? Os pais têm por missão, sendo eles nascidos anteriormente aos filhos, geralmente aí com 25, 30, 35 anos de diferença, eles já têm uma certa bagagem adquirida em existências anteriores e um pouco nessa, de passar para os filhos, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Então, se os pais não assumirem a responsabilidade, a missão de passarem alguns valores para os filhos, o filho ele vai expor para a sociedade aquilo que ele traz na sua bagagem psíquica. Então, a missão dos pais é observar essas tendências, sendo elas boas, estimular para que se desenvolvam mais, sendo elas ruins, procurar fazer com que o espírito desvie o caminho do mal, da senda do mal, e foque no caminho do bem. Por isso ele vai falar que é uma missão. E educação para Kardec é extrair o ex dulcere, né? O ex de fora e o dulcere de conhecimento, da bagagem espiritual mesmo que o espírito tem. Esse conceito de educação que Kardec coloca no Livro dos Espíritos não é a educação por livros, não é a educação em que se vai na escola e se desenvolve através da escrita, da fala, da interação com o professor. Os pais têm por missão reconhecer o que há de tendência nos filhos e separá-las e direcioná-las para o caminho certo, né? Se é uma má tendência, fazer com que transforme essa má tendência em boa tendência, né? A partir do quê? Do exemplo. Por isso que ele vai falar que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos lá na lei do trabalho, se não me falha a memória, né? Salvo engano. Então ele coloca aqui que constitui uma tarefa, porque essa missão ela está ligada à lei de trabalho. Tarefa aqui ele está remetendo à lei do trabalho. E esse tornar-se-ão culpados que ele fala aqui, se vierem falir no seu desempenho, não é Deus que vai culpar. É a própria consciência. Lembra que nós falamos que é um processo natural o espírito falhar, porque ele também está em processo de desenvolvimento, né? Nós não podemos culpar nossos pais eternamente pela nossa situação, porque a partir de determinado ponto nós já temos conhecimento para caminhar sozinhos. Agora, essa culpa que os espíritos falam é aquele processo que há na consciência, de que o espírito que foi pai naquela encarnação assumiu com relação àquele espírito que ele não conseguiu desviar da senda do mal, né? Essa culpa não vai existir, Kardec fala em outras perguntas, quando o espírito fez de tudo para que o filho se mantivesse no caminho do bem. Agora, todos nós temos o livre-arbítrio, o poder de escolha, né? E temos a liberdade para usar isso. Se o espírito, o filho, escolheu aquele determinado caminho, os pais tendo realizado a missão deles de acordo com o que há na consciência deles, com o programado, nada carregarão disso de culpa, né? Estarão com a consciência mais do que tranquila. Então esse processo é engendrado pelo próprio espírito. Não tomem isso aqui ao pé da letra, né, achando que Deus vai castigar os pais, enfim, não é disso que se trata, né? É o processo que tem que haver de arrependimento, do arrependimento sadio que não se pauta na culpa, tá? Então a educação para Kardec tem isso, né? Essa visão de extrair, né? Ex dulcere, de extrair o que há de melhor no espírito, né? Não tolir os seus talentos, né? Observar se o espírito tem a tendência para as artes, investir naquilo. Se o espírito tem tendência para qualquer profissão que seja, né? Não aquelas em que o filho ele tem o dom para as artes, mas a sociedade dita que ser médico, por exemplo, é uma profissão, é a melhor profissão que tem porque ganha muito dinheiro, né? Mas e o estado emocional do espírito, como que fica?
né, do jovem, daquele espírito encarnado, como que vai ficar? Então é preciso nós nos atentarmos a esse desenvolvimento dos nossos pequenos, porque nós seremos responsabilizados pelo mérito ou pelo demérito, certo? Então precisamos observar com bastante atenção isso, né? Não é uma coisa trivial a missão da paternidade. Como o próprio Kardec coloca, os próprios espíritos colocam, é uma missão a ser desenvolvida através da lei de trabalho. Porque já caminhando para o final, vamos ler a questão 209, né? Porque é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa. Por outra, porque é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho. Quantas e quantas famílias nós já não vimos nessa situação? Pais amorosos, bondosos, carinhosos, que procuram uma educação de qualidade para os filhos, tanto a educação pelos livros como aquela do ex dulcere, né? Se defrontam com filhos rebeldes que não se sentem fazendo parte daquela família. Quem não sabe de um caso desse? E é exatamente isso que Kardec quer saber. Por que isso ocorre? Se são espíritos bons, por que eles têm que passar por essa, entre aspas, vicissitude de ter filhos tão rebeldes, né? E aí os espíritos... Olha a resposta. Por que é importante não julgar? Em hipótese alguma. Não julgues para não seres julgados. Se nós tomássemos essa máxima como base para as nossas relações sociais, o mundo estaria completamente modificado, né? E olha o que eles respondem. Não é raro que um mau espírito peça-lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então, aqui estabelece, assenta em bases sólidas o que nós dissemos no slide anterior, a missão educadora dos pais. Por isso que muitas vezes vemos essas situações. Não é castigo, não é punição, é apenas Deus, sendo a inteligência suprema do universo, atuando para a mudança de mais um de seus filhos, né? Que eu não enxergo como mau espírito. A resposta coloca como mau espírito, talvez seja tradução, mas eu vejo na realidade como espíritos ignorantes, né, no sentido de ignorar o saber. São espíritos que ainda não desenvolveram o saber. Então, na esperança, quando chega a tal ponto de um espírito pedir o que essa pergunta aqui nos mostra, quando esse espírito chega nesse ponto, ele já cansou de sofrer, ele já percebeu dentro dele que o mal está fazendo um mal, entende? Então, há esse processo em que ele vai... pedir esse amparo, esse auxílio de espíritos bondosos que querem assumir essa missão de reeducá-lo, de extrair dele o ex dulcere, porque todos nós temos dons, talentos dentro de nós. O problema é que são mal desenvolvidos, não são extraídos como deveriam ser, né? Por isso vemos tanta gente sofrendo com problemas psicológicos, depressão, né? Aliás, esse é um dos motivos, não é o principal, obviamente. Mas isso causa no espírito uma série de perturbações psicológicas, né? Talvez não se externalizem na atual existência, mas em futuras, com certeza, porque isso fica gravado no psiquismo e, obviamente, vem para o perispírito, o que acaba sendo externalizado numa próxima existência corpórea. Então, é importante nós não julgarmos as diversas situações. É muito mais fácil para o ser humano apontar o erro, né, do que pôr a mão na massa para ajudar. É cômodo para nós apontarmos os erros dos outros, né, à medida em que nós escondemos os nossos. Então a gente precisa parar com essa mania de olhar para o outro com esses olhos de juízes que, tá vendo, Deus condena.
não é bem por esse lado. Nós temos que observar o contexto moral e espiritual que envolve aquele ser que está encarnado naquela determinada família. Então, finalizando agora, os nossos objetivos foram alcançados? Nós esperamos que sim. Entendendo os pontos iniciais que nós colocamos lá nos primeiros slides, sobre a questão dos laços de família serem uma lei natural, eles constituem sim uma lei da natureza, uma lei moral, porque as relações que estabelecem os espíritos entre si são de ordem moral, portanto escritas na consciência de cada um dos espíritos, onde está gravada a lei divina. Uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos, na consciência. Então, como a consciência ainda está em processo de desenvolvimento, nós veremos muita dor ainda, teremos muita dor no mundo, porque, gente, o processo de regeneração não é fora, a natureza orgânica não vai modificar praticamente nada quando esse processo de regeneração de fato se estabelecer. A regeneração é dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração. Não há outro lugar para ser regenerado senão dentro de nós mesmos. Por isso, esses laços de família constituem sim uma lei divina. Guardem isso. Então, quando você está atuando na sua família, seja através de uma briga, de uma discussão, ou através de um abraço, do entendimento, da conversa sadia, você está atuando através dessas leis divinas que pulsam dentro da sua própria consciência. E todas essas situações, boas ou más, de acordo com o nosso entendimento, elas servem para que você aprenda. Nada, Deus não pune, Deus não castiga ninguém. Todo esse processo que há estabelecido na nossa encarnação, na nossa vida de encarnado, é um meio pedagógico que a inteligência suprema estabeleceu para nos educar. É apenas isso. As espécies de família do ponto de vista espírita são as espirituais, ou seja, aquelas onde os espíritos comungam das mesmas vibrações, dos mesmos pensamentos, também as de laços consanguíneos, que auxiliam os espíritos, cada qual em suas necessidades de reajustamento. Os laços consanguíneos são famílias que se estabelecem através de uma necessidade de evolução. Todo mundo, todo espírito precisa atuar com a matéria. Não tem como fugir disso. E essa atuação se dá através da reencarnação. E havendo ou não laços morais estabelecidos entre aqueles espíritos, há a real necessidade de se estabelecer os laços consanguíneos. Então, portanto, a família espiritual, do ponto de vista espírita, é a que há essa congruência de pensamentos, de vibração, tanto principalmente para a comunhão de pensamentos, seja ela para o bem ou para o mal. Então a gente precisa observar isso, compreender e, mais uma vez, não julgar. E por fim, a missão dos pais no seio da família é direcionar os filhos, que são também espíritos milenares, no caminho do bem através da educação. É procurar enxergar o ser como um espírito imortal. Nossos filhos são espíritos. Há um livro do Antônio Hermínio de Miranda, se não me falha a memória, o nome do autor. Então, nossos filhos são espíritos. Quando você assumiu a responsabilidade da paternidade, aquele serzinho lindo, naquela condição física tão frágil, tão linda, tão dócil, tem um espírito milenar, gigante ali dentro, vibrando célula por célula, constituindo, sendo parte da família, cuja constituição faz parte da sociedade. Então observemos a sociedade. A família é a célula principal, é a célula máter da sociedade. Como que está a sociedade atualmente? É fruto da família. Estando bem ou estando mal, é fruto da família. O estado em que se encontra a sociedade é fruto da família. E a família é fruto de seus membros.
Eu vejo cada membro como sendo um átomo, né? E a família como sendo a célula, né? A união de pensamento entre esses átomos forma essa célula que é a família, e a família forma esse tecido maior que é a sociedade. Então, como que essa sociedade está atualmente? Se observar, Luiz, não está muito boa, então observe a família. A família também não está muito boa, então observe o ser. É um processo que vem de dentro para fora de cada um de nós. Por isso, o processo de regeneração do orbe é dentro de nós. É a mudança de pensamento, é a quebra de paradigmas, é o não olhar para a família tradicional como sendo a única e exclusiva, porque não é, acabou isso. A sociedade se moldou às condições socioculturais e econômicas. Percebam que não é um processo apenas espiritual, é um processo espiritual que passa pelos laços consanguíneos, né? Então a missão dos pais é enxergar esses espíritos que ali estão encarnados no seio familiar e enxergá-los como sendo seres imortais e incorpóreos e milenares. É disso que se trata. Então, quando você, pai e mãe, olhar para o seu filho, desenvolva esse olhar crítico, esse olhar reflexivo, tendo em mente que seus filhos são espíritos que têm laços espirituais estabelecidos com vocês, né, que vêm de outras vidas, né, e estão sedentos por conhecimento e olham na figura de vocês, pai e mãe, os mentores deles para essa vida, né, que vão ajudá-los nesse desenvolvimento moral. Então nós encerramos por aqui. Convido a todos novamente a fazermos uma prece de encerramento. Divino amigo, nós te agradecemos por esses breves instantes em que estivemos aqui reunidos em teu nome, junto com a espiritualidade amiga que nos ajudou, nos intuiu no desenvolvimento dos estudos. Esperamos, Mestre, termos crescido um pouquinho mais nas questões morais que estão gravadas na nossa consciência, que é uma potencialidade da alma que também está em processo de desenvolvimento. Ajuda-nos, Mestre, a refletirmos diariamente sobre o ser que cada um de nós somos, sobre o nosso papel na sociedade, sobre o nosso papel na família, sobre o nosso papel diante de nós mesmos, da nossa própria consciência. Ajuda-nos a sermos exemplo do teu amor, da tua paz, da tua bondade, do teu convívio social harmônico, sempre buscando a reflexão daquilo que o outro é, ou seja, um espírito milenar, imortal, incorpóreo, que está atuando nessa atual existência numa família através de dois seres que se uniram em detrimento de um bem maior, que é a evolução do orbe, que é a evolução moral daquele espírito reencarnante. Obrigado, Mestre, pela tua presença. Obrigado, espíritos mentores, anjo guardião. Obrigado pela presença de todos vocês e pelas intuições. Que nós possamos praticar durante a semana todo o ensinamento que o Evangelho nos trouxe na noite de hoje. Obrigado, Mestre, obrigado, bons espíritos, em teu nome damos por encerrado mais um estudo na noite de hoje, que assim seja, graças a Deus.